Eu nunca pensei que minha última refeição com a minha família fosse ser tão surreal. Para entender o que aconteceu, preciso dar um pouco de contexto. Eu sou o mais velho de 3 filhos. Meus pais sempre foram o tipo de gente que, de fora, parecia ter uma família perfeita. Casa bonita, carros novos, uma boa aparência nas redes sociais e todo aquele papo de família unida. Mas, por trás das portas fechadas, era um caos. Eu cresci vendo discussões constantes entre meu pai e minha mãe, principalmente sobre dinheiro. O meu pai era o tipo de pessoa que jogava as finanças na cara da minha mãe o tempo todo, mas ela sempre tentava dar um jeito, fazendo pequenas economias aqui e ali, até que ele finalmente surtava. Os meus irmãos mais novos, Lucas e Beatriz, sempre foram mais afetados por isso. Eu, como o adulto responsável, fazia o possível para proteger eles da bagunça emocional. Mas, como já era de se esperar, os 3 acabamos moldados de maneiras estranhas. O Lucas, por exemplo, era o rebelde da família, sempre se metendo em confusão na escola, e a Beatriz, Beatriz foi para o lado oposto, quieta, estudiosa, mas com uma capacidade impressionante de guardar ressentimentos. O ponto de virada foi no aniversário do meu pai, ano passado. Eu já tinha dito a mim mesmo que não ia mais tentar consertar ou nada. Minha mãe, apesar de tudo, ainda tentava organizar jantares e eventos familiares, e eu sabia que, mesmo com todo o caos, seria uma boa oportunidade para reunir a família. Então, nós 3, eu e os meus irmãos, fomos ao jantar. Era para ser algo simples, mas já sabíamos que seria qualquer coisa menos simples. Eu cheguei primeiro. Como esperado, o meu pai estava no seu modo de tudo está ótimo, com o sorriso falso de sempre. Ele estava bebendo uma cerveja e assistindo algo no televisor. A minha mãe parecia mais cansada do que o normal, mas ainda tentava manter o semblante de quem estava no controle. Ela já tinha feito uma refeição maravilhosa, ou pelo menos parecia ser. Quando Lucas chegou, já estava de cara fechada. Ele tinha sido preso por umas horas naquela tarde, mas, claro, ninguém ali ia admitir isso. Beatriz foi a última a chegar, com um sorriso que dava a impressão de que ela estava fazendo um favor. O jantar começou bem. Ou seja, até o momento em que o meu pai decidiu trazer à tona o tema favorito dele, dinheiro. Ele começou a reclamar que a minha mãe nunca entendeu nada sobre o orçamento da casa e como as coisas estavam indo para o buraco. Eu já estava preparado para isso, então, só olhei para o meu prato e esperei a coisa piorar. Mas o que ninguém esperava foi o que aconteceu a seguir. Lucas, o rebeldão, soltou a bomba. Você não entende nada de orçamento, pai. Não entende nem o que acontece dentro da nossa cabeça. Você nunca percebe o que você faz com a gente. Todos congelaram. Eu, sinceramente, não sabia nem como reagir. A conversa já estava saindo completamente de controle. Minha mãe, com os olhos lacrimejando, ficou em silêncio. Beatriz, a quieta, estava em choque, mas até ela parecia sentir que era hora de alguma coisa mudar. Meu pai, que sempre tinha resposta para tudo, ficou quieto por um momento, e então soltou um: "Você quer que eu faça o quê? Eu sou o responsável por essa família, não sou." Mas naquele momento, foi como se a máscara tivesse caído de uma vez por todas. Foi a primeira vez em muitos anos que alguém da família foi direto ao ponto, sem medo. A tensão foi insuportável. Então, Beatriz, que até aquele momento estava em silêncio, se levantou e disse: "Eu não aguento mais isso. A gente não é uma família. Somos apenas pessoas que vivem juntas." Aquilo foi como um soco no estômago de todo mundo. Meu pai ficou sem palavras, e minha mãe olhou para Beatriz com um olhar que misturava culpa e incredulidade. O jantar terminou ali, sem sobremesa, sem o famoso bolo de aniversário que minha mãe sempre fazia. Cada um foi para um canto da casa. Eu, na tentativa de evitar mais desentendimentos, saí antes de qualquer um. Mas, no fundo, eu sabia que o que aconteceu naquela noite era uma espécie de divisão irreparável. E é engraçado pensar que, com todo aquele drama, foi só naquele momento que percebemos o quanto uma simples refeição em família poderia se tornar um reflexo de anos de ignorância, mágoas guardadas e tentativas frustradas de normalizar tudo. A realidade é que nossa família nunca foi normal. E, na verdade, acho que, naquele dia,
todos nós finalmente aceitamos isso. Então, sim, aquela foi a última vez que fomos juntos a um jantar de família. Não porque alguém tenha morrido, mas porque, depois de tantas tentativas, percebemos que não temos mais nada em comum. Acho que, no fim, somos apenas estranhos tentando continuar nossas vidas. Se você leu até aqui, obrigado por ouvir minha história. E se você está em uma situação parecida, talvez seja a hora de refletir se vale a pena continuar forçando algo que não existe mais.